Depois tem problemas de gestão no clube, que são gravíssimos, em especial no ano que é cercado por tantas questões do Flamengo, como é um ano eleitoral. O Flamengo resolveu que ia à janela na última semana da janela. Então tem jogadores se adaptando. E hoje a sensação no jogo mais importante do ano, você olhava para o campo, a sensação que tinha no jogo mais importante do ano é que você estava em fevereiro. Eu olhava o campo hoje, os mecanismos que o Flamengo tentava colocar em prática, quase todos eram novos para o time. Se fosse o Bruno Henrique se adaptando à posição de 9, o Alexandro com a função dele de lateral, ora por fora, ora por dentro, o Plata aberto na direita, o Léo Ortiz que virou uma solução de meio campo na Copa América como um improviso, no final do ano se afirma, mas era quase que um time em formação, com a devida licença para um certo nível de exagero. Mas era a sensação de que a gente estava vendo em setembro, a gente estava vendo fevereiro. Por quê? Porque toda a gestão de futebol do Flamengo foi um desastre, resultando na eliminação para um time tecnicamente inferior. Então a responsabilidade é parte da comissão técnica, parte dos jogadores. O Flamengo tem... O calendário prejudicou demais o Flamengo, é verdade. As lesões prejudicaram demais o Flamengo, é verdade. E a gestão de clubes, a gestão do futebol do Flamengo também falhou demais. Mais um ano consecutivo que vai terminar com um ar de frustração. Dentro disso que o Mansur falou, Alex, estava dando uma olhada na escalação do Flamengo. Se a gente pegar alguns jogadores, eles não estão, em boa parte do time do Flamengo, não estão no ápice da forma física, né? Não estão na plenitude do futebol como deveriam estar a essa altura, né? A gente está terminando o mês de setembro. Se a gente for pegar Alexandro, chegou agora, está se adaptando ao clube. O mesmo acontece com o Plata, foi titular hoje, jogador que recém chegou ao Flamengo. Gabriel não teve sequência em nenhum momento da temporada, né? Ficou um período afastado, teve lesões, nunca conseguiu se reafirmar no Flamengo depois de tudo que passou. Fora as lesões de Luiz Araújo, Cebolinha, para citar dois aqui apenas. Então, assim, são jogadores que tiveram problemas ao longo desse ano de 2024, jogadores que chegaram de última hora, que ainda não conseguiram se adaptar, para um time que já não tinha lá grandes mecanismos automatizados, como se imaginava que fosse ter numa partida de quartas de final da Libertadores. Então, é uma série de problemas que acarreta nessa eliminação, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Tem coisa que... esses momentos importantes, eles acabam naturalmente sacramentando. Porque se você vê, às vezes você não vem bem, como o Flamengo não vinha bem, aquela melhora de estrutura que o Tite deu do ano passado, e a gente imaginando que o time fosse realmente produzir mais, durante o ano ele parece que meio que estagnou. Então teve momentos, poucos jogos que ele conseguiu, vamos dizer assim, suprir toda essa expectativa gerada através desse belíssimo elenco que se tem. Não aconteceu. Tudo que acontece, intercorrências aí nesse meio que pode acontecer, algumas, infelizmente, é inerente ao esporte, à exigência física, se teve ou não algo com mais ou menos competência por culpa deles, a gente não tem como saber, porque nós não temos os dados, mas é um fato que chegou realmente num momento decisivo importante, que não estava bem, e não estando bem, como aconteceu até com o Palmeiras, no momento decisivo importante ele não tinha alguns jogadores e acabou sendo eliminado, inclusive pelo Flamengo. Você pode ganhar com um time tão bom, não jogando tão bem quanto o Flamengo? Pode, né? Mas acabou não acontecendo. Então, nesses momentos, como eu comecei falando, ele mostra realmente algo que você fala assim, poxa vida, a gente não fez o suficiente para poder ter algo melhor. Né? E ao mesmo tempo, esse é o pior sentimento que eu acho que pode ter, que todo mundo vai para casa falando, cara, nós deixamos a desejar, né? Então, com tudo isso que realmente aconteceu, você vê, o Alexandre ainda chegou novo, e o Plata, eles ainda tentando fazer as coisas com coragem e tal, mas não é só esse o problema é realmente você ver um exemplo, De La Cruz, que era sempre um ponto de equilíbrio do Flamengo, não conseguiu produzir agora, né? Passou duas partidas ruins. Passou a Copa América, assim, acabou, né? Vamos dizer, volta da Copa América, lesões também, teve lesão. Então, mas daí vem lesão junto, ele realmente... Arrascaeta, a mesma coisa? Lesão e não voltou com jogadores importantes demais, como o Pedro, como o Cebolinha, enfim, o Flamengo realmente, por mais que ficou bastante com a bola, o jogo, quem jogou foi o Flamengo, não foi o Peñarol. Só que o futebol é um esporte que ele propicia, às vezes, aquele time inferior tecnicamente, se ele marca bem, se ele consegue ter esse sistema bem definido, ele pode realmente, às vezes, caminhar.
tamanho que está hoje o time do Peñarol, parece que está tudo ok, eles fizeram um jogo ok para eles. Para o futebol que a gente gosta de ver também não é o legal, mas é o futebol que acabou dando resultado. Nessa altura, acho que quem comemora é o Botafogo, né? E o torcedor do Botafogo, porque vai enfrentar o Peñarol numa semifinal de Libertadores. E convenhamos, com o futebol que o Botafogo vem jogando na média, né? Claro que o segundo tempo ontem não foi bom contra o São Paulo, mas na média do Botafogo, o Botafogo tem tudo para passar pelo Peñarol, em princípio, sem muitos sustos, né? Agora, ainda sobre o Flamengo, Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes, gostaria de entender talvez as repercussões que essa eliminação pode ter, né, sobre o futuro do Flamengo. O Flamengo vive um ano, como bem disse o Mansur, eleitoral, né? Então teremos eleições para a presidência do clube. O presidente atual, Rodolfo Landim, precisa conseguir votos para tentar eleger a chapa da situação. O Flamengo não vem bem em 2024. O Flamengo tem dirigentes candidatos em eleições municipais também. Tem também, Marcos Braz, por exemplo, né? O Flamengo não tem um bom ano dentro das 4 linhas, né? Não vem conseguindo os resultados que se esperava. Tem, é verdade, ainda um título da Copa do Brasil para disputar e pode sonhar, embora não pareça que vá reagir, pode sim sonhar ainda com o título do Campeonato Brasileiro. Você acha que pode haver consequências em termos de mudança na comissão técnica nesse momento, Mansur? Ou você acha que para essa altura da temporada, com a Copa do Brasil ainda por chegar, né, a gente está vivendo as semifinais da Copa do Brasil, né, não se imagina para esse momento uma mudança? Acho que assim, não tenho condição de te dar, não tenho uma informação concreta sobre isso, estaria aqui especulando. O que dá para dizer, a pressão vai ser enorme, claramente a pressão vai ser gigantesca. Acho que a questão eleitoral do clube vai influenciar numa decisão daquilo que a diretoria atual entender que possa ter uma repercussão melhor nas urnas do clube no fim do ano, embora você tenha já na semana que vem a abertura de uma semifinal de Copa do Brasil com o Flamengo Corinthians. E Corinthians. Agora, acho difícil que tenha ao final da temporada, que tenha um ambiente propício à permanência. Porque eu acho que a permanência da comissão técnica para o ano que vem seria o Flamengo tentar desafiar um pouco um ambiente externo muito crítico ao que foi o ano. Então, caso a decisão seja por ficar, quem for eleito decida ficar com a comissão técnica para 2025, vai estar assumindo um risco de uma decisão que talvez não seja tão popular assim. A gente sabe como é difícil iniciar um trabalho com esse tipo de pressão e de falta de respaldo. Mas em relação à troca imediata, eu acho, realmente não tenho informação, não acho difícil responder. Acho que tem muitos fatores que vão ser parte dessa tomada de decisão, acho que é o processo eleitoral do clube, mas a existência de uma semifinal na semana que vem, enfim, acho que vão ser horas de bastante pressão. E acho que ainda talvez tenha influência, né? Porque o Rodolfo Landim não é de hoje, ele é um cara que gosta muito do trabalho do Luiz Castro, né? O Luiz Castro, na passagem pelo Botafogo, deixou uma ótima impressão no dirigente do Flamengo. O Luiz Castro foi demitido recentemente do Al Nassr, né, lá da Arábia Saudita, está à disposição no mercado. E é uma mudança de comando lá na Arábia Saudita que talvez possa ter repercussões no futuro aqui no futebol. A gente não sabe o que vai acontecer nesse momento, mas em reta final de período eleitoral, né, talvez decisões como essa sejam tomadas às vezes sem ter a total avaliação do que foi a temporada, né, Alex? Porque se a gente pegar no campo, o Tite também não conseguiu dar o padrão que a gente imaginava que fosse dar, né? Quando o Flamengo foi atrás do Tite e o contratou para ser o técnico, eu pensei, o Flamengo esse ano tem tudo para engrenar, tem tudo para montar um time fortíssimo e brigar em todas as competições, porque se a gente em algum momento ou outro via uma bagunça dentro de campo, né, do time do Flamengo, eu pensei, esse ano não vai ter, porque o Tite costuma deixar suas equipes muito organizadas. Mas faltou muito repertório para o Flamengo, né, ao longo do ano, mesmo defensivamente, em que as equipes do Tite acabam se destacando demais,
não conseguiu ser consistente, com exceção do Campeonato Estadual, que passou muitos jogos sem sequer ser vazado, né? Depois caiu de produção e a defesa passou a sofrer muito, né? E assim, lógico que os problemas influenciaram, mas fora, quando estava com o time completo, estava tendo também resultado, mas não, isso não é que a gente é super exigente com a questão simplesmente do Flamengo, né? Que a gente até escuta do torcedor, poxa vida, parece que o Flamengo, então se ele não brilhar, não vale. Os resultados, eles sempre acabam realmente ajudando e confortando de alguma maneira. O fato é que não aconteceu ao longo do tempo essa questão desse futebol, enfim. E isso tem pesado muito realmente para esse momento, porque traz sim uma pressão. O torcedor não está nada satisfeito, pelo contrário, né? A gente vê e ouve dos torcedores, eles estão muito insatisfeitos com a questão do Tite, que traz nesse momento, com essa falta de resultado, independente de qualquer coisa que o torcedor não quer saber, ele realmente pesa muito para permanência ou não. E decisões no futebol, algumas, por mais que possam parecer mais ou menos óbvias, não são fáceis de você tomar, né? E não tem nada a ver com multa, que muita gente pensa, com a parte financeira, que hoje não é o problema do Flamengo. E bons profissionais, como o Luiz Castro demonstrou, né, ser aqui no Brasil, e um cara no dia a dia, parece que um cara também super bacana, é algo que às vezes pode balançar um pouco mais, porque toda troca ele pode trazer um bem, pode, mas e aí? Só que será que eu vou comprar essa briga realmente com essa parte mais popular, como falou bem o Mansur, nesse ponto? Ou eu vou tentar fazer uma troca, mesmo que eu não queira, para mudar essa energia, essa atmosfera, né, que acaba pesando? O fato também é que esse Flamengo, por mais que conquistou coisas importantes nesse tempo, não foi fácil praticamente para nenhum treinador depois do Jesus, né? Se a gente for falar. Mas quando ganhou, conquistou, né, Felipe? Então você vê que acaba confortando. Então, dessa forma que até então estavam brigando pelas 3 competições, todo mundo acaba engolindo um pouco mais. Agora, o que vai acontecer nós não podemos saber, mas que realmente a pressão vai ser grande, desagradável, ainda mais por essa questão de um treinador como o Luiz Castro, não sei se viria ou não viria, estar disponível realmente pesa também. Ô Mansur, por que os treinadores pós-Jesus têm tido tanta dificuldade em dar certo, hein? Porque é difícil. Porque é o seguinte, né? Todo ano a gente olha para o elenco do Flamengo e diz aqui, é o melhor elenco do Brasil, né? Todo ano é muito parecido o discurso de nós aqui da imprensa. O Flamengo tem totais condições de brigar por todas as competições, montou um elenco muito bom e tudo mais. Só que mesmo aqueles que ganharam foram contestados, né? Renato Gaúcho, por exemplo, ganhou o Campeonato Brasileiro, chegou à decisão da Libertadores e não foi bom o suficiente. Dorival Júnior ganhou a Libertadores, né? Ganhou a Libertadores, né, Dorival? Libertadores e Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil e não serviu para o Flamengo. Foi trocado ao final da temporada. Rogério Ceni também. Rogério Ceni foi campeão brasileiro, não serviu. E outros tantos que sequer conseguiram engrenar, ganhar títulos ou ter bons momentos comandando o Flamengo. É algo de difícil explicação. Será que todo mundo é ruim que comanda o Flamengo? Ninguém serve? Ou há um problema maior que eu, pelo menos, não consigo entender? Não, mas veja, assim... Claro que são contextos diferentes. Não, é que eu acho assim, o desenrolar da sua pergunta, ele desmentiu o início, né? Não é que eles não deram certo. Mas sim, alguns deram certo e não foi o suficiente. Não foi o suficiente sob o ponto de vista agradar, pelo menos, a direção. Sim, mas assim, vamos lá. Que o elenco era bom, os resultados comprovaram. Né? O Flamengo foi campeão da Libertadores em 19. Sim. Ótimo, o ano que ficou marcado. Em 2020 ele voltou a ser campeão brasileiro. Saiu nos pênaltis da Libertadores. Isso podia acontecer. O Flamengo em 21 foi a final da Libertadores. O Flamengo em 22 ganhou a Libertadores de novo e a Copa do Brasil. Aí 2023, 2024 a gente pode deixar para uma outra parte do debate. O curioso é que em todos esses anos o Flamengo fez troca de treinador no meio do caminho. O Flamengo sempre teve um embate dentro dele entre qualidade do elenco e projeto esportivo. O Flamengo sempre teve dinheiro para fazer elenco e nunca teve capacidade de montar projetos esportivos sólidos. Fosse porque, ou por escolha equivocada, ou por troca no meio da temporada, ou pela permanente sensação de estar recomeçando. Então, nesse embate, e esse embate acontece sempre com o sarrafo colocado lá no alto em termos do que é a expectativa em torno do Flamengo. Por quê? Porque a realidade nova do futebol brasileiro se soma a isso.
quando você vê um orçamento de superior a 1 bi, você vai esperar um futebol de 1 bi em quase todo domingo e toda quarta. Então, para mim sempre o embate foi, qualidade do elenco estava lá. E dinheiro para contratar bons jogadores estava lá. O projeto esportivo não estava. A partir de 2023, aí o projeto esportivo do Flamengo vira, aí sim, um completo desgoverno, né? Porque o Flamengo resolve fazer uma troca que envolvia mudança radical em termos de forma de jogo, isso iniciando em 2023. Uhum. Uma mudança radical de forma de jogo, num ano com um monte de decisões colocadas nos primeiros meses do ano, né? Naturalmente, a resposta é ruim, com um treinador que já vinha com uma carga por ter saído do Corinthians, da forma que saiu, já não era uma transição simples. Então o Flamengo começa 2023 com essa Parece questão... mais errado do que certo, vamos dizer. Vitor Mais Pereira, chance para né? dar errado. Vitor Pereira. Os bois. Isso. Aí vem a chegada do Sampaoli. Sampaoli, no meio do ano, óbvio que o Sampaoli conhece futebol. Claro. Agora, é alguém que traz uma carga na questão de relacionamento, Isso. de dificuldade, com uma troca no meio do ano. Não termina o ano. Aí o Flamengo parte para o Tite. E esse ano, para mim, é um ano extremamente mal administrado, porque desde o início do ano estava clara a questão da Copa América, o quanto ela ia impactar pela característica do elenco do Flamengo, quantas iam ser as perdas de jogadores, que havia uma sensação de escassez para aquele período. O Flamengo atravessa a Copa América pagando para ver, estica a corda com muitos dos seus jogadores. Na última semana de janela, resolve ir ao mercado numa correria, quase numa urgência, depois de perder vários jogadores por lesão, depois vem a lesão do Pedro, que teve infelicidade do caminho também. E aí chega ao final do ano com a sensação de um time que estava em formação. Como se, de novo, repetindo, como se fevereiro tivesse acontecendo em setembro. Então, assim, para mim, a grande questão sempre foi de projeto esportivo, muito mais do que de qualidade técnica, de qualidade individual para se fazer um time vencedor. E as substituições hoje deixam muito clara a falta que os jogadores que estavam fora estavam fazendo. Porque olha só, hoje as substituições são Wesley, Gabigol, que não vinha jogando há muito tempo, estava completamente fora fora de forma, né? Estava um tempo afastado, sem jogar, ficou machucado. Aí o Ayrton Lucas, o Davi Luiz e o Matheus Gonçalves. Ou seja, de jogador de frente, entraram 2 jogadores, Gabriel e o Matheus Gonçalves. Ou seja, não são as opções que se imaginava lá atrás que o Flamengo pudesse ter para tentar mudar um jogo que estava difícil como esse, né? Porque as perdas são quase que irreparáveis. Mas aí que tá o detalhe. O que se perdeu, no momento que se perdeu e da forma que se perdeu, é terrível, porque eles estavam super bem. São jogadores, para você substituir, não tem como você programar isso. Se machuca no melhor momento dele na temporada. O Pedro nem se fala. Pedro, artilheiro, e o Luiz Araújo estava voando. Quando ele se machuca, também. a gente disse aqui no Troca que talvez ele fosse o jogador mais importante do time naquele momento em que ele se lesiona. E a lesão não é dele, fácil substituir jogadores desse nível. A lesão dele já é no momento em que o Pedro tinha tido a lesão e o Tite tenta fazer ele com o Bruno Henrique, uma dupla por dentro, para tentar tirar o Bruno Henrique da posição do 9, que é desconfortável para ele. Durou 15 minutos no primeiro jogo e o Luiz Araújo se machucou. Enfim, a gente vai distribuir responsabilidades do gabinete da direção. Sua, mas não condenar. Eu não gosto dessa questão, né? O projeto pode ser condenado por falta de resultado, mas... É isso. Tem problemas do gabinete até a beira do campo, passando pelos jogadores. Eu acredito que mesmo que o Flamengo chegasse e conquistasse os 3 campeonatos, jogando dessa maneira, todo mundo ia comemorar, lógico, é um alívio. O primeiro de tudo no futebol é resultado. Mas você viu o que aconteceu com o Dorival. Então, isso, mas não é garantia da sequência lá, mas eu suporto dessa maneira alguma coisa. O torcedor ia entender, mas tá difícil realmente essa relação. O Tite, quando chegou no Flamengo, ele acalmou, né, naquela bagunça de briga, tudo que tava. Só que aí virou o ano realmente, e aí a hora que veio esses momentos, na verdade, essa forma de jogar, que o Flamengo é exigente mesmo, uma retrospectiva, né? Quando chega o final final de 2021, em que o Flamengo vai à final da Libertadores e perde. É o gol do Daverson? Gol do Daverson. Perde para o Palmeiras. E o clube decide tirar o Renato Gaúcho. O que acompanha o Flamengo esse período todo? Quando a gente fala de projeto esportivo, qual é uma realidade que acompanha o Flamengo esse tempo todo? Quase sempre viajam 2 pessoas para conversar
com potenciais treinadores para o Flamengo. Marcos Braz, Bruno Spindel. É lógico que num clube que ganhou nesse período, tanto quanto ganhou, é lógico que essas duas pessoas, eu não vou aqui dizer que eles não sabem de futebol, que eles não servem para o Flamengo. Primeiro que não é meu papel, e segundo seria desconhecer que teve resultados no clube importante. Claro. Então, todo esse processo que o Flamengo viveu recentemente, a gente está falando de um Flamengo que passou por segundo momento mais vitorioso da história do clube. Então, é que o sarrafo mudou porque o contexto do futebol brasileiro mudou. Mas o que para mim sempre foi o ponto crítico do projeto de futebol ou da falta dele no Flamengo? Viajavam essas duas pessoas para sentar à mesa e discutir futebol com candidatos a treinador. Um deles, Marcos Braz, é um representante da antiga figura do diretor voluntário num clube. Formação técnica em futebol de campo. Não estou dizendo que o Marcos Braz não possa estar no Flamengo. A questão é ele e o Bruno Spindel, que é um executivo com imensas virtudes em questões de gestão, também que não é oriundo da área técnica, e sim de área administrativa, para gerir uma série de outras questões. E que eles dois poderiam estar à frente do processo, mas sempre faltou a figura do diretor esportivo no Flamengo. Sempre faltou. Então, eles viajam e o Flamengo dá o passo em 2022 com Paulo Souza. Claramente uma escolha que se revela um equívoco. E claramente o Flamengo não conhecia exatamente quem estava trazendo. A partir dali, é preciso fazer uma ruptura no meio do ano, mais uma das tantas. Sob pressão, o Flamengo vai ao mercado e quem está à mão e com a sensação de que teria uma adaptação rápida ao elenco por conhecer o futebol brasileiro é o Dorival. O Dorival que já tinha sido demitido pelo Flamengo, inclusive por pessoas dessa diretoria, meses antes, pouco mais de 2 anos antes. Então, não havia uma convicção nele. Mesmo ganhando, estava claro que havia choques ali. Aí sai de novo o Dorival. No final de 2022, mesmo com as taças. Aí começa 23 com uma outra escolha que, de novo, o clube não mediu a falta do diretor esportivo que alerte para riscos, da existência de decisões, das mudanças no estilo de jogo, das características do elenco e das características de quem está chegando. Vem o Vitor Pereira, outra troca de meio do ano. Vem o Sampaoli, que para assumir no meio do ano tem uma série de cargas que, de novo, alguém com experiência técnica de campo. Quem é no Flamengo, por exemplo, para avaliar se os treinamentos do dia a dia conduzem ao modelo de jogo que foi discutido nas tais conversas? O Flamengo não tem esse personagem e, aliás, muitos clubes do Brasil não têm. Então, você que pega 1 bilhão em orçamento, faz um elenco caríssimo e fortíssimo em termos de nomes, só que a sua capacidade de avaliar a condução do trabalho e de ter uma gerência esportiva, de projeto esportivo, e aí nessas horas faz diferença. Por exemplo, uma questão que eu acho importante, e aí tem a parte de responsabilidade também da comissão técnica. O Matheus Gonçalves hoje, você colocou, ele não era uma opção que se esperava ver num momento como esse. Mas talvez até devesse ser. Porque pela qualidade técnica, talvez ele precisasse ter ganho muito mais minutos ao longo do ano do que ganhou. E o papel dos jovens... Tem que ter os minutos no momento muito agudo. Porque ele não estava, às vezes, nem tão preparado. Porque... O papel dos jovens do Flamengo, ao longo do processo, sempre foi muito periférico na temporada. Sim. Isso é claro. Inclusive quando tinha uma escassez. Então, se você vai fazer futebol contando tão pouco com os jovens, ou que eles sirvam apenas para vendas que sustentem compras, ainda assim vai ficar caríssimo fazer futebol. E você vai estar sempre com jogadores que chegaram, que estão se adaptando. É difícil isso. O Flamengo, acho que esse é um outro pecado que é pouco falado, mas que aconteceu nessa temporada do Flamengo. A base tem sido deixada de lado um pouco, né? E se a gente for comparar, são situações diferentes. Só Palmeiras. Só para comparar, o Palmeiras, mas é uma comparação quase obrigatória. Que é um orçamento que não é o mesmo do Flamengo, mas é o segundo maior orçamento do Brasil. Ele consegue equilibrar melhor a questão das contratações, né, o gasto financeiro para trazer gente de fora e usar jogadores da base com qualidade e ganhos futuros, né? Porque o Flamengo tem vendido os meninos da base muito bem, né? Valores altíssimos, só para dar 2 exemplos recentes, Endrick e Estevão, né? Então, nesse aspecto de usar a base, o Palmeiras tem tido muito mais sucesso, né? O Flamengo tem gasto mais do que o Palmeiras no mercado. A gente estava falando aqui, o Mansur citou, quantos treinadores você citou aqui nesse papo, Mansur, que passaram por... Eu comecei na demissão do Renato, final de 2021, 10 aí, né? Passei pelo Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite. São 6, né? 6 Falou de... Ceni?
Sabe Não, qual mas aí é foi? antes. Vou perguntar para o conta Alex. também. O Ceni sai em 21 para... Mas conta, então, também. O Ceni sai em 21 Depois para do mim Jesus, um conta tudo imenso depois do equívoco Jesus. de avaliação. Para mim também. Um imenso equívoco A de saída do avaliação. Rogério Ceni É verdade que o Flamengo com o Renato jogou bem. O Flamengo jogou período. boas partidas com o Renato um período. Só que o Renato, Isso. Só que o Renato ele não tinha essa boa aceitação do torcedor, lembra? Que acaba pesando. Então, E aí que tá, às vezes, o início da sua questão, às vezes pode ser nisso. Pô, será que de repente, então, o torcedor, tudo que envolve o Flamengo, será que nós não estamos, às vezes, gente de olhar para trás e falar, poxa vida, foi um equívoco do Ceni. O do Renato, se ele também fosse naturalmente mais bem acolhido, poderia ter dado mais certo. Que ele deixou de ir pro Corinthians, na época, acabou vindo pro Flamengo. Então aí que tá, às vezes, esse detalhe. Quando tá o Ceni no Flamengo, chegou o Abel Ferreira. Exatamente. E já passaram quantos treinadores E aí aconteceu depois isso disso tudo. até o Abel, e o Abel continua lá. Ceni, Renato. A última vez, eu vou perguntar até pro Alex, porque o Mansur certamente acho que sabe. Você sabe qual foi a última vez, Alex, que o Flamengo teve um treinador que durou do início ao fim da mesma temporada, Alex? Quando? E quem foi? Janeiro a treinador? dezembro. Janeiro a dezembro, o mesmo técnico. Isso. Camilo TDAH. E ele nem tinha subido em janeiro, não. Ele tinha assumido ainda no final do ano anterior. Eu não lembro, porque desde do que a gente for ver o Jesus, já assumiu depois, não tem ideia. 8 Tá anos longe, para trás. tá longe. 2011. Foi lá em 2011, Vanderlei Luxemburgo assume o time no fim de 2010, passa 2011 inteiro e é demitido no começo de 12. 2010, Se eu tivesse, eu tenho a cabeça parecida com a sua, mas se eu tivesse o mesmo ponto seu, eu ia acertar. Mas não foi o ponto dessa vez. Ah, não? Não foi o ponto dessa vez. Porque falamos disso aqui. 2010 o Flamengo está ameaçado de rebaixamento no Brasileiro. Chega o Vanderlei. Você vem um momento difícil do Flamengo. Aí vem o Ronaldinho Gaúcho para 2011. Mas vejam como, de novo, eu joguei fala em projeto esportivo, né? Vejam como é atribulado o negócio, né? Porque a última vez que um treinador passou um ano num clube do Mas aí você vê que Flamengo, também que naturalmente o nível de exigência do Flamengo é altíssimo. Isso é um fato. Isso é um fato. E isso não vai mudar agora, isso aí vai acabar acontecendo. Mas essa rotatividade, ela, por mais que aqui no futebol brasileiro seja algo rotineiro, né? Mas em clubes que estão mais organizados, né? Pelo menos na teoria, financeiramente, conseguem montar elencos que sejam mais duradouros, né? Porque hoje nossa economia permite uma mentalidade, né, Felipe? A gente segurar mais gente aqui, dos nossos bons jogadores. Não era para ser assim, né? Talvez o trabalho do Abel seja longevo demais no Palmeiras, até muito mais do que... algo que vai seguir sendo raríssimo. Isso, muito raro. Mas não durar sequer uma temporada completa, né? Se a gente for na Europa e dizer isso para os caras lá, falar, o Flamengo, né, um dos grandes clubes do Brasil, a última vez que teve um técnico por uma temporada inteira foi em 2011. Os caras vão olhar e vão falar assim, mas não é possível. Como é que pode isso? Vocês me explicam porque não dá para entender, porque é o cúmulo do absurdo, né? Exato. E é por isso que estão tentando os clubes procurar um Vojvoda da vida, um exemplo. Um Abel. Sempre vai ser raro esses tipos de treinador que consegue chegar no lugar e o clube saber que vai sustentar essa mentalidade de ter esse cara, independente dos resultados. Lógico que resultados muito ruins não dá para você sustentar, porque cria uma atmosfera pro brasileiro que é culturalmente insuportável, vamos dizer, né, cara? Mas esses treinadores vão seguir sendo procurados. Só que se esses treinadores também vão acabar mudando de clube, pega esses clubes desse jeito que faz 10, 12, 13 anos que não tem um treinador que fica o ano todo, também vão ter, às vezes, mesmo dificuldade no primeiro percalço. Eu citei aqui o Flamengo porque é uma questão de momento, né? Mas se a gente for a maioria dos clubes do Brasil, também a gente vai passar por muito tempo, em muitos clubes, e vamos chegar mesmo que o Brasil viveu um processo recente de um descolamento econômico de um grupo de clubes. Claro. E aí a expectativa sobre eles ficou naturalmente maior, né? De resultado, de desempenho, de sobrar diante de outros, né? Isso. No Rio, por exemplo, durante um período, que depois o Fluminense montou o time com o Fernando Diniz, o time que foi bicampeão carioca, campeão da Libertadores, competiu com o Flamengo de igual para igual. Mas a pressão sobre o Flamengo... no Rio, o Campeonato Carioca tinha passado a ser um suplício. Porque ou o Flamengo chicoteava todo mundo ou não era suficiente, né? O Flamengo tinha só a perder no campeonato e não a ganhar. Esse contexto ele influenciou muito. E o próprio ambiente de estádio em torno do time do Flamengo mudou demais. Porque se transformou muito uma atmosfera de parceria numa atmosfera de cobrança, quase que de clientes insatisfeitos. Isso. Porque você precisa entregar... Menos apoio e mais cobrança, né?